A gente fala agora sobre o caso da adolescente Nubiele Emily Lima, de 14 anos. A gente trouxe esse caso, inclusive, em primeiríssima mão aqui no Cidade. Ela foi atropelada por um caminhão em Palmeira dos Índios no dia 12 de março deste ano. A imagem do atropelamento é chocante, absurda, porque o caminhão vem em alta velocidade, em zigue-zague, e atinge a jovem que caminhava com o irmão no acostamento da rodovia. O acidente foi terrível, nós mostramos aqui no Cidade em primeira mão, e estávamos torcendo para que ela pudesse deixar. Ela estava na UTI da unidade do Agreste. Infelizmente, ela estava em estado grave, passou todos esses dias lutando pela vida, mas não resistiu. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que tem mais informações desse caso absurdo, Bia, que a gente trouxe, inclusive, as imagens em primeiríssima mão aqui no Cidade. Nós entramos nesse caso e mostramos porque o pai estava aflito, não é? Porque o homem que atropelou, depois, inclusive, chegou a ser preso, mas foi preso porque bateu em outro carro e não pelo atropelamento. E agora, infelizmente, a filha desse casal lá de Palmeira dos Índios, a Nubiele, infelizmente veio a óbito, né, minha cara Bia? Isso, desespero é a palavra que hoje resume o sentimento da família da jovem Nubiele Emily de Lima, de apenas 14 anos. A morte dela foi confirmada hoje pelo Hospital de Emergência do Agreste, onde Nubiele estava internada desde o dia 12 de março. Foram 15 dias lutando para sobreviver a este grave acidente. Ela que foi atropelada na Avenida Rotary, lá em Palmeira dos Índios, no final da tarde, quando estava caminhando às margens lá da rodovia, da avenida, com o irmão. Ela vinha caminhando, voltando da igreja para casa, quando uma caminhonete desgovernada passa em alta velocidade e atinge em cheio esta adolescente de 14 anos. O corpo dela foi arremessado a vários metros e caiu lá no canteiro. Ficou num canteiro, as pessoas se aproximaram, que viram aquela cena chocante, tentaram ajudar a menina. Dali, ela foi socorrida de pronto para um hospital municipal lá em Palmeira dos Índios, mas devido à gravidade do caso, ela precisou ser transferida para o Hospital de Emergência do Agreste, porque teve o pulmão perfurado, teve politraumatismo e chegou até a perder o baço. Portanto, estava internada nesses dias e a família estava lá, acompanhando. Os pais, nesses 15 dias, não saíram do hospital, fizeram até uma vaquinha virtual, Edson, para arrecadar recursos que ajudassem a manter a família ali longe de casa naqueles dias, né, com custas, e também para ajudar no tratamento da Nubiele, porque eles acreditavam que ela sairia dessa, que ela conseguiria, sim, se recuperar por um milagre, porque o acidente foi realmente gravíssimo. Mas, infelizmente, ela não resistiu. A luta foi grande. Depois de 2 semanas, ela faleceu na noite desse domingo e a sua morte foi comunicada hoje à imprensa. E agora a família está desesperada e pedindo justiça, porque já se sabe quem provocou esse atropelamento. Um motorista identificado apenas pelo nome de José Cícero. E olha só, na época do atropelamento, ele não foi detido por conta disso. Depois de atropelar a menina e fugir sem prestar nenhum socorro, ele bateu em um carro em outro local. E por conta desse outro acidente é que ele foi parado pela Polícia Militar, levado à delegacia e autuado por embriaguez ao volante. Mas pagou uma fiança e foi solto no dia seguinte. Só depois é que a polícia teve conhecimento do acidente gravíssimo que ele tinha provocado antes, né, de bater nesse carro. Agora que a polícia já tem a identificação, ele vai responder ao inquérito. Só que a polícia ainda não decidiu, não definiu, Edson, se ele vai responder por um homicídio culposo de trânsito ou mesmo por um homicídio doloso. O inquérito foi aberto e segue em andamento. Agora, infelizmente, né, com a morte da Nubiele, ele vai responder por algum homicídio. Não sabemos o tipo. Isso a polícia é que vai ainda investigar e definir a conduta e a intenção desse motorista que estava assim embriagado, inclusive foi autuado por embriaguez, mas não relativo ao acidente da Nubiele. Agora sim ele vai responder por essa morte brutal e chocante que aconteceu lá em Palmeira dos Índios, Edson. Um absurdo, né, Bia? E a gente fica nessa mesma história toda vez que acontece um acidente de trânsito envolvendo pessoa alcoolizada. Ah, talvez seja, né? Talvez vai ser homicídio culposo, talvez vai ser homicídio doloso.
Gente, não era nem para ter essa dúvida, mas infelizmente, a brecha na justiça nossa ainda deixa essa dúvida. Ora, se você bebeu e pegou um carro, você assumiu o risco de matar alguém. É uma arma, você assumiu o risco. Infelizmente, na lei, lá na lei, direitinho, não está tão explícito assim. Depende exatamente da interpretação das autoridades, né? De quem cabe exatamente esse caso. Mas assim, a forma como o carro vem, a gente mostrou aqui as imagens, agora há pouco a gente viu novamente, ele vem nitidamente fora de controle. Fora de controle. Tanto é que mais à frente, ele bateu num carro e só quando ele bateu num carro é que ele foi preso, porque estava embriagado. Veja, não dá para a gente aceitar isso como coisa normal, como uma fatalidade. Não tem nada de fatalidade nisso. Não tem fatalidade. Fatalidade é você estar andando na rua, cai um raio na sua cabeça. Isso é fatalidade. É fatalidade. Você não podia imaginar que aquele raio ia cair na sua cabeça. Mas isso não é fatalidade. Não dá pra gente entender e achar que isso é normal, Bia. Infelizmente, a gente tem que cobrar dos nossos políticos para que eles mudem a lei, porque é inadmissível. O áudio da mãe dessa garota, que inclusive nós recebemos, a nossa produção recebeu, é de chorar. Ela estava tirando o corpo da filha, que estava bem, tinha saído da igreja, estava indo para casa. E ela hoje estava tirando o corpo da filha do IML. Então isso não dá para se aceitar, não dá para achar isso normal, não é, Bia? Eu acho que você também concorda com essa indignação nossa, né? Sem dúvida, nós temos mostrado casos assim que acontecem aqui em Maceió, também em cidades do interior, né? A dor, o sofrimento, a indignação e o vazio das famílias que perdem entes queridos pela irresponsabilidade de outras pessoas. Pessoas que conhecem o Código de Trânsito Brasileiro e mesmo assim fazem tudo errado, tudo contrário ao que diz a lei. A pessoa que se embriaga, bebe e assume o risco de matar alguém porque está ali dirigindo, né? Depois é muito fácil chegar e dizer que não era a intenção, que dormiu, que cochilou, que passou mal, que teve um mal súbito, mas quando vai ver a pessoa bebeu, ou pelo menos se recusa a fazer o teste do bafômetro para não gerar uma prova contrária a si mesmo. E do outro lado ficam essas famílias agora com um enorme vazio, porque a Nubiele tinha somente 14 anos, estava começando a vida, era muito amada, muito querida pela sua família, uma menina de ouro, né? A mãe define que era uma menina muito humilde, dedicada, estudiosa, que vivia de casa para a igreja, e era a rotina dela. Inclusive, naquele momento, tinha voltado da igreja com o irmão. E aí foi arrebatada daquela maneira, teve o corpo lançado dessa forma tão violenta por esse motorista que poderia ter atropelado ali qualquer pessoa que tivesse no seu caminho. Infelizmente, foi a Nubiele Emily. Hoje a família clama por justiça e por brevidade na conclusão deste inquérito, porque na verdade já tem 2 semanas, né, que ela está aí internada e a família quer saber o que teve de avanço na investigação até agora, né? Em que passo está o inquérito policial. Esse homem já foi ouvido mais uma vez, a polícia já tem essas imagens. Hoje é o clamor da família e também de toda a sociedade. Justiça em casos assim e também a revisão do Código de Trânsito Brasileiro para crimes como esse, né? A gente não pode chamar de acidente, é um crime de trânsito. Lembrando que se ela tivesse sobrevivido, né, por mais grave que fosse a sequela, veja, ela perdeu o baço, tinha o pulmão perfurado, várias sequelas, ia demorar para se recuperar, ele ia responder por lesão corporal de natureza grave, né? O que para a gente parece muito pouco ainda. E agora que ela morreu, nada remedia, nada vai trazer ela de volta e a família quer justiça. E é o clamor da sociedade e o seu clamor também aí do Estúdio Edson é a revisão das leis, é a revisão do Código de Trânsito Brasileiro. Mais um caso, infelizmente, que a gente traz aqui e a gente se solidariza com a família da Nubiele Emily, ela que vai ser enterrada amanhã, às 9 horas da manhã, lá no cemitério de São Gonçalo, que fica em Palmeira dos Índios. Eu volto com você. Obrigado, Bia. Nossos sentimentos aos familiares, aos amigos da Emily. A gente viu, inclusive, imagens dela cantando na igreja. Era uma menina com muita fé, né? E tenho certeza que Deus a recebe aí. Mas não era esse momento que a família queria, né? Por mais fé que a pessoa tenha, é difícil entender como uma menina de apenas 14 anos é atropelada, é jogada exatamente do alto de uma ponte, que é uma ponte um pouquinho mais alta, aquela avenida era um pouquinho mais alta do que o nível normal da rua. E, infelizmente, passa 14 dias lutando pela vida, tentando sobreviver e não consegue sair da UTI com vida, né? E a mãe, desesperada, o pai também desesperado, tem que tirar a filha e tirar a filha num caixão.
né? Levar exatamente a filha para sepultamento. Um absurdo. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade. Vamos continuar cobrando, né, que os nossos políticos pensem menos em si mesmo, né, na própria reeleição, nos cargos, nas comissões, e pensem no povo, no que podem fazer pelo povo, o que podem fazer para mudar a realidade do povo, porque eles estão lá pelo povo.